Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz: por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Senhor, vem falar conosco nessa noite, que ao sairmos daqui todos tenhamos sido tocados por Ti, ensinados pelo Teu Espírito e capacitados a vivermos de acordo com a Tua vontade em todo o tempo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Os irmãos se lembram que uma vez por ano a gente fazia, antes da chamada pandemia, né? Nós tínhamos um encontro anual chamado Dia da Família, e o fazíamos aí no dia de finados, né? Quando muitos iam lá para o cemitério, nós escolhemos sair com o grupo da igreja para uma chácara, para algum lugar, ou às vezes até aqui mesmo, para estarmos juntos celebrando o Dia da Família. O que talvez você não saiba é que existe um Dia Internacional da Família. E esse dia foi ontem, Dia Internacional da Família. Estava dando uma olhadinha a respeito do assunto, porque é interessante que foi inventado pela ONU. O dia foi estabelecido em 93 pela ONU, e em 94 a OMS se meteu no meio e disse: olha, não podemos limitar a laços familiares, a questões genéticas e tal, precisamos rever aí o conceito de família, tudo no sentido de definir o que é família diante da sociedade, do nosso mundo, e prever o futuro, como é que iriam trabalhar, como é que iriam ver o crescimento e o andamento das coisas. Mas a verdade é que nós, povo de Deus, sabemos que quem inventou a família foi o nosso Deus, exatamente quando ele estabeleceu que o homem se uniria à sua mulher, e queira ou não, esta sempre será a célula inicial da família. É claro que a gente recebe muitos agregados, ainda mais nos nossos dias, né? Já houve dias em que o conceito de núcleo familiar era muito maior, não era só o pai, a mãe e os filhos, né? Já tinha muita gente em casa, tivemos períodos patriarcais, matriarcais e tantas coisas aí, quando havia nomadismo, as pessoas se juntavam de outra forma. Então, enfim, nós sabemos que esse conceito fica assim, passeando por muitas formas de se pensar. Você pode pensar, por exemplo, pessoas que habitam debaixo do mesmo teto, compõem uma família por causa da proximidade, por causa da dependência um do outro, por causa da afinidade que os reúne, mas sempre isso não poderá ser mudado. Uma família, esteja ela onde estiver, tenha começado aonde for, ela terá como base aquela célula que começou em algum momento com a união de um homem com uma mulher, conforme Deus planejou, conforme Deus estabeleceu lá no início, e daí o tamanho da família vai pela quantidade de filhos, pela quantidade de pessoas que vêm se estabelecer por ali, a gente chama de família e tal, e é interessante isso. Mas eu ia dizendo que poucos sabem disso, e é curioso como nós aceitamos novidades e coisas que vão sendo estabelecidas, e que muitas vezes não deveriam ter tanto valor assim, porque em vez de celebrar aquilo que deveria celebrar, elas estabelecem uma diferença que na verdade nem deveria haver. Por exemplo, não tenho nada contra, celebramos, sempre cumprimentamos as mulheres, mas quando você estabelece um dia da mulher, o que salta aos olhos não é que as mulheres merecem a homenagem, em sim que elas são diferenciadas. Quando você estabelece, e nada contra, mais uma vez, também, até feriado na nossa cidade, um dia da consciência negra, ótimo, para que nos lembremos e tal, que deve existir a igualdade, mas o que fica evidente é que existe a diferença. E quando se fala de família, alguém sabia que ontem foi Dia da Família, Dia Internacional? Alguns, não é? Pois é, quando se fala de família, aquilo passa assim, sem ser percebido, quando aquilo que mais deveria ser celebrado passa sem ser percebido. Quando você vê feriados, por exemplo, né? Nós aqui na igreja temos o bom hábito de celebrarmos o Dia Mundial de Ação de Graças. Mas esse dia é pouco lembrado do nosso país. Agora, Halloween, todo mundo lembra.
Ah, não, aquele dia no Halloween, inclusive num dia que nós celebramos o dia da Reforma Protestante. Então, muitas coisas são estabelecidas com outros interesses, com outras intenções, ou pelo menos o resultado final, em vez de ser aproximação, em vez de ser agregação, em vez de ser voltar-se para aquilo que Deus diz que nós somos, porque a Bíblia diz que o próprio Deus não faz acepção de pessoas. Ele olha para nós e nos vê iguais, ele não faz diferença. Dia da criança, do adolescente, dia do idoso, dia não sei do que e tal, porque parece que tem que se lembrar porque eles são esquecidos. Aí fica evidente que ele é esquecido. E não, porque não é aquele dia que vai fazer a diferença, não é? Então o que falta, o que fica evidente nessas datas todas, é que o que falta é o entendimento de que para Deus não há diferenciação entre nós. Ele nos olha da mesma forma, tenhamos nós a idade que nós tivermos, tenhamos nós o peso que nós tivermos, tenhamos nós a cor da pele que nós tivermos, tenhamos nós a classe social a que nós pertencemos, seja lá qual for, não há diferença. O nosso Deus nos olha da mesma forma. E ninguém poderia dizer, Deus me abençoou mais porque eu faço parte dessa categoria. Eu sou mais abençoado ou amado por Deus porque Ele me livrou de ser daquela categoria. Um homem que tentou fazer isso lá no Novo Testamento foi imediatamente criticado pelo próprio Senhor Jesus, que era aquele, lembra da história do fariseu e do publicano? O fariseu vai para o templo e ele diz, meu Deus, obrigado porque eu sou melhor. Não foram essas as palavras, mas ele diz, obrigado Senhor, porque eu sou isso, sou aquilo, eu faço tal coisa, faço isso e outro, não sou como aquele sujeitinho ali, apontando para o publicano, né? E o publicano, a Bíblia diz que ele batia no peito e dizia, Senhor, sê propício a mim, pecador, num reconhecimento de total necessidade e de igualdade, de entendimento de qual é a posição na qual Deus colocou a todos nós. Para resumir isso, a Bíblia diz que Ele encerrou a toda a raça humana debaixo da lei. Nos colocou na mesma situação para nos tratar da mesma forma, para mostrar que Ele não faz diferença, para mostrar que Ele nos ama da mesma forma, de maneira que o Seu Filho, Jesus Cristo, veio e morreu por todos, independentemente do país onde tenhamos nascido. Independentemente se sejamos voltados mais a uma linha filosófica ou outra, ou uma linha de governamental ou outra, a verdade é que Deus nos ama a tal ponto, que somos a criação dele, Deus ama a tal ponto de ter enviado o seu Filho para morrer por todos nós. A diferença Ele faz depois, a partir do momento em que um ou outro, seja ele mais uma vez, da idade que for, da classe social que for, da cor de pele que tiver, seja ele da nação onde ele tiver nascido, seja o que for, aquele que aceita e aquele que rejeita, aí é que Deus começa a fazer diferença. E entra um conceito bíblico que é o conceito de família de Deus. Nós temos estudado na nossa escola dominical o assunto, dizendo que Jesus edificará a sua igreja, e temos estudado que uma das formas nas quais Deus nos vê exatamente como família, como irmãos. E há muitas implicações nisto que vem à tona quando nós estudamos esta ênfase que a Bíblia dá ao que nós somos diante dos olhos de Deus. A pergunta que fica pairando no ar é: quem é a família de Deus? Quem pode ser família de Deus? E quem não é família de Deus? E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje um pouquinho, meditar um pouquinho com os irmãos. Primeiro, deixa eu dizer que Jesus tinha a sua família. Você sabe que antes dele nascer, Deus falou de diversas formas, usou anjos até para isso, falou com Maria, falou com José, e disse: olha Maria, você vai ficar grávida do Espírito Santo, não vai ser do seu marido, e vai nascer um ente santo de você. E para ela e para Jesus, ele fala de nomes que ele teria, a Bíblia fala muitas coisas sobre Jesus. Para José ele diz: olha, o nome dele terá que ser Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. O nome tinha a ver com isso, e a Bíblia diz que a ele foi dado um nome que está acima de todo nome, porque exatamente ele é aquele que tem o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Mas Deus preparou este núcleo familiar para receber Jesus, e não foi na maior pompa.
Não foi na família mais rica da terra, foi uma família normal, natural, e que teve até algumas dificuldades que mostram que não havia muitos recursos adicionais, que eles tinham lá suas dificuldades, mas que continuavam vivendo diante de Deus, reconhecendo que Deus era tão Deus dos ricos quanto Deus dos pobres. E, aliás, quando Jesus está estabelecendo o seu ministério aqui na terra, ele chega a deixar claro que é mais fácil para um pobre aceitar o reino de Deus do que para um rico, porque ele diz que dificilmente o rico entrará no reino dos céus. Por quê? Por causa exatamente da facilidade que essa pessoa tem de não depender de Deus e de depender única e exclusivamente dos seus recursos, das suas riquezas, não é? Então, ele vai fazendo isso tudo, mas a Bíblia mostra, ensina que o Senhor preparou um núcleo familiar para Jesus vir ao mundo. Embora fosse filho somente de Maria e não de José, José é orientado e ele tem um entendimento perfeito da parte de Deus de que deveria receber também a sua esposa e cuidou daquele menino enquanto esteve com eles. A Bíblia não diz quando ele veio a falecer, mas dá a entender que num tempo lá do ministério de Jesus ele já não estava mais junto, porque Maria e os seus irmãos aparecem e o próprio José não aparece. Mas eu ia dizendo, Jesus tinha então uma família, e isso fica bem claro ao longo do texto da palavra de Deus. A Bíblia fala, são mencionados em vários momentos, em vários versículos da Bíblia, os irmãos e irmãs de Jesus. Há um momento no livro de Atos que diz que Maria e os seus filhos, os irmãos de Jesus, estavam em oração. Há um momento em que dizem para Jesus, olha, a sua mãe e os seus irmãos e as suas irmãs estão aí, querem falar com você. E a Bíblia enumera, dá o nome dos irmãos de Jesus, diz lá que eram eles Tiago, José, Simão e Judas. Este Judas e este Tiago se tornaram escritores bíblicos depois, quando eles passaram a crer no seu irmão e não apenas ter um relacionamento familiar com ele dentro de casa, mas passaram a crer que ele realmente era o Messias, se tornaram pregadores, se tornaram divulgadores das boas novas, este Tiago e este Judas. Então diz lá, olha, estão aí os teus irmãos. Lá pelas tantas eles, se referindo a Jesus, dizem assim, olha, esse aí não é o filho do carpinteiro? Os irmãos dele não se chamam Tiago, Judas, Simão e José, e não estão aí entre nós as suas irmãs? Então a gente não sabe exatamente quantas irmãs ele tinha, mas provavelmente os irmãos eram estes 4, e irmãs, como está no plural, eram pelo menos 2. Então ele tinha pelo menos 6 irmãos dentro da sua casa, tinha lá a sua família e lidava com eles como nós lidamos dentro de casa. E nesse tempo não tinha dia internacional da família, mas tinha Jesus para ensinar os valores familiares, tanto dentro da sua casa, sendo um moço que respeitava, que fazia as coisas que tinha que fazer, e a Bíblia diz que a sua mãe via o que Deus estava fazendo nele e através dele, e guardava no coração aquelas coisas, mostrando que tudo era dentro de um propósito de Deus, dentro daquela casa, dentro daquela família, até que o seu ministério se tornasse algo que o faria deixar então o convívio mais frequente da sua família e passar a estar mais frequentemente com os seus discípulos, andando pela Galileia, andando pela Judeia e pregando que o reino de Deus era chegado. Mas há alguns conceitos que eu gostaria de conversar com os irmãos no meio disso tudo e que são muito relevantes para nós. Antes, quero desfazer um mal-entendido que foi introduzido pela igreja ao longo dos anos, porque havia outros interesses, precisava ser preservada aquela ideia de Maria virgem. Então houve uma tentativa de desdizer isso que a Bíblia diz, tentando dar outras explicações. Por exemplo, que a palavra usada para irmãos de Jesus era a mesma palavra usada para primos de Jesus. E é bem verdade que essa palavra também pode se referir a familiares um pouco mais distantes, mas no texto claramente se refere aos irmãos de sangue, filhos da mesma mãe, Tiago, Judas, Simão
e José. Não é nesta ordem, mas estes irmãos que estavam ali eram verdadeiramente irmãos de Jesus. Em outra ocasião, houve uma tentativa, e há uma tentativa de dizer, não, mas vai ver que eles eram filhos de José apenas, e não de Maria. E fica difícil a gente entender que José já tinha filhos, e que naquelas viagens, naquela ida, por exemplo, para o censo e tal, a Bíblia menciona somente o nascimento de Jesus e não menciona os seus irmãos em momento algum, portanto eram realmente irmãos e irmãs de Jesus, o que não invalida aquela promessa de que uma virgem daria à luz, porque realmente quando Maria deu à luz, ela era virgem, porque o fruto do ventre dela era por obra do Espírito Santo existente lá. Então o Espírito operou, Deus operou, e ela teve o primogênito Jesus, e depois teve estes pelo menos outros 6 filhos. Glória a Deus, porque a gente tem este aprendizado todo, tem este entendimento, tem toda essa explicação. Isso não invalida de maneira alguma o valor de uma mulher diferenciada, que foi Maria, que há muito a ser aprendido com ela, mas ela não teve nunca a intenção de ser e não é mediadora entre Deus e os homens. A própria Bíblia, que todas as igrejas cristãs usam, diz lá na carta de Paulo a Timóteo, diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só um mediador, só Ele intermedia os seres humanos e o nosso Deus. Alguns, mas ele é tão distante, tão difícil de alcançar, que precisou da Maria. Não, a Maria foi apenas, graças a Deus, o canal usado por Deus para que Jesus viesse e para que nós então recebêssemos Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor por causa disso tudo. Então eles diziam, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Por isso todas, pode até que fosse mais, né? Enfim, mas pelo menos 2, porque ela é plural. De onde lhe vem, pois, tudo isso, questionando as coisas que Jesus estava fazendo, as curas, os milagres, as palavras que a sua boca destilava, que edificavam as pessoas, que transformavam, e diz a Bíblia que eles se escandalizavam em Jesus, porém ele lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E ele começa então a tecer algumas características do que é e do que não é família. Diz que, olha, muitas vezes dentro de casa nós descobrimos, porque nós nos conhecemos melhor. Dentro de casa você é conhecido. A sua esposa conhece você, os seus filhos conhecem, os seus pais conhecem você. Nós somos conhecidos, então dentro de casa a gente não esconde, não tem como esconder nada. Somos bem conhecidos dentro de casa. É verdade ou não é? Então Jesus fala, olha, a expressão que ele usa, não há profeta sem honra a não ser na sua própria terra, porque ele estava ali, naquela que era a terra de origem dele, e justamente ali não o recebiam, justamente ali não o aceitavam. Mas família tem algumas características que, embora haja algumas coisas que ou um não goste, o outro não goste, há sempre um vínculo, há sempre uma força maior que tende a manter agregadas essas pessoas. Há sempre algo que faz a gente pagar um preço muito mais alto para manter aquela família, para manter e para preservar aquelas pessoas. E graças a Deus por isso. E naquele lugar onde Jesus não foi recebido, diz a Bíblia que ele não pôde fazer milagres muitos milagres, por causa da incredulidade daquelas pessoas. Isso aparece relatado em mais de um dos evangelhos, exatamente porque estava caracterizado que as pessoas, quando conhecem mais de perto, não acreditam que dali possa acontecer algo de bom, que possa sair alguma coisa. Quando você vai então para o livro de Atos, você descobre a passagem a que eu me referi, e em que
as pessoas estão conversando sobre vários entre eles, onde eles se reuniam e reuniam-se para orar e etc., não é? E lá pelas tantas, em Atos, capítulo 1, versículo 14, diz: todos estes, aquelas pessoas, perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Com as mulheres, com Maria e os irmãos dele, mostrando que os irmãos e a mãe estavam lá presentes em reunião de oração. E eu quero começar a dizer aqui, para você que está nos assistindo, para você que está aqui, que quando nós entramos para o que nós estamos chamando aqui de família de Deus, uma das características que existem somente na família de Deus é a oração. A oração é algo que foi ensinado pelo dono da família, pelo chefe da casa. Ele pessoalmente foi quem nos inspirou, nos incentivou a orarmos. No meio da família de Deus, a oração. A família de Deus é caracterizada por oração. Neste período que nós estamos passando de pandemia, do Covid-19, nós temos presenciado muita gente orando por muita gente. Antes de haver a internação, durante a internação, depois de haver a alta, da pessoa estar se recuperando, algumas famílias perderam pessoas queridas, a oração existe por aqueles familiares enlutados, a oração faz parte. E eu quero dizer para vocês que isso me faz me sentir importante, me faz me sentir diferenciado. Não que Deus me ame mais, mas porque Deus resolveu ouvir a oração do seu povo. Deus nos inspira e nos incentiva a orar porque Ele tem intenção de ouvir e responder às orações. Você faz parte de um povo que ora por você. Você conhece pessoas que oram por você. Aqui nesta igreja nós temos estruturadas as orações nas reuniões públicas, mas também na reunião de oração de homens, na reunião de oração de mulheres, nos grupos que se reúnem semanalmente, nos grupos pequenos. Nós nos reunimos particularmente para orar, para cobrir de oração as pessoas, para que as pessoas se sintam amadas, para que as pessoas se sintam amparadas, para que as pessoas se sintam importantes, como elas realmente são para nós. A Bíblia diz que nós devemos considerar os outros mais importantes do que nós mesmos. Hoje de manhã, nós estamos aprendendo na classe de escola dominical, por exemplo, que dentro do povo de Deus, nós aprendemos a mais ser servos e a servir do que a sermos servidos. E na família também é assim que acontece. Parece que quanto mais a gente se sente alguém que pode ajudar, que pode auxiliar, que pode fazer pelos outros, tanto maior é a possibilidade de Deus usar a cada um de nós. Existe a oração, as pessoas estão reunidas em oração, e não só naquela oração do horário do almoço, do café da manhã, do jantar, que parece que é uma obrigação que entrou por um hábito, não é? De nós orarmos na hora das refeições, e devemos fazer isso com toda certeza, mas a Bíblia nos ensina muitas formas de orar. Por exemplo, o Senhor diz no momento: olha, quando você for orar, entra no teu quarto, entre no seu quarto, feche a porta, e Deus que vê você em secreto vai recompensar você. Ele vai ouvir e vai tratar. Há outros momentos que a Bíblia diz que nós devemos buscar um companheiro de oração, alguém que concorde conosco, para termos aquela oração de concordância, porque a Bíblia diz que onde nós concordarmos sobre alguma coisa que pedirmos a Deus, Ele vai conceder. E essa concordância certamente vem do entendimento da vontade de Deus, vem do conhecimento da palavra. Então, na família de Deus, nós temos o acesso a essas pessoas. E fica desde já o meu convite para você que assiste essa mensagem e que talvez não tenha tido ainda a oportunidade de conhecer o povo de Deus. Torne-se família de Deus, participe, integre-se, faça parte disto, esteja junto, frequente, ligue para as pessoas, dê o seu nome, esteja junto para que você seja alvo de oração das pessoas e que você também ore
também pelos outros e veja Deus respondendo às suas orações também. Graças a Deus por isso. Perseveravam unânimes em oração. Na família há unanimidade, porque nós temos um só Senhor, nós temos um cabeça, nós temos um só que nos dá as orientações todas, nós temos um só que define qual é a vontade dele, e as nossas orações todas tendem a ir para a vontade dele. Às vezes estamos lá buscando cada um o seu interesse, mas logo se levanta alguém, exorta e diz assim: olha meus irmãos, mas sabe uma coisa, o que importa mesmo é que a vontade de Deus prevaleça. Então vamos deixar das nossas diferenças, vamos deixar das diferenças de idade, das diferenças de cor de pele, das diferenças de classe social. E em vez de acharmos que um dia, uma data vai fazer diferença, continuemos simplesmente nos lembrando que nós somos parte de um corpo único, onde não há mais importante e menos importante, onde ao contrário, se alguém se julga mais capacitado, ele deve olhar para os outros como sendo mais importantes que ele. Paulo particularmente ensina muito sobre isso, quando ele fala sobre o corpo de Cristo, e ele diz: olha, consideremos, né, as outras pessoas, os mais frágeis, aqueles que a gente julgaria menos importantes, como mais importantes e dignos de honra entre nós. Graças a Deus, porque é assim que a Bíblia nos ensina. Isso só existe na igreja, só existe na família de Deus. Nós somos família de Deus e louvamos a Deus por causa disso. Amém, queridos? Naquela ocasião em que procuraram Jesus para dizer que estavam aí as pessoas da sua família procurando e tal, né? E ele disse assim: olha, mas quem são a minha mãe e os meus irmãos? Ele diz: olha, mãe, irmão, família de Deus, são aqueles que fazem a vontade do Pai. Uma característica linda, maravilhosa, que mais uma vez só existe na família de Deus, é que acima de tudo, todos invariavelmente procuram fazer a vontade de Deus. A diferença no conseguir, no realizar, em que ponto está na caminhada com Deus, mas todos estamos buscando fazer a vontade do Senhor. Todos estamos buscando obedecer a Deus. Um com mais dificuldade numa área, talvez mais noutra, um talvez numa fase da caminhada com Deus inicial, o outro já com mais tempo de caminhada com Deus, mas todos apontando para um mesmo objetivo, encontrar-se com o Senhor lá no final, e enquanto isso, fazer a vontade dEle. Então Jesus diz: olha, a minha família, mãe, irmãos, vocês estão dando tanta importância para isso, e é importante. Jesus não estava querendo destruir a imagem da família naquele momento, mas sim mostrar: olha, talvez vocês considerem isso tão importante, pois eu mostro para vocês que é mais ainda do que isso que vocês estão fazendo e falando e agindo, da maneira que vocês estão agindo. Há uma família que não só declara estas coisas, que não só profere estes valores, estes reconhecimentos, como que busca executar tudo isso no relacionamento entre as pessoas. Com certeza, se você for consultar algumas pessoas, muitos, talvez provavelmente a maioria aqui, você passou algum momento difícil na sua vida e for perguntar quem foi que ajudou você nesta hora. Sempre você vai encontrar lá a família, graças a Deus. Mas vai encontrar: puxa, o irmão fulano, a irmã fulana, diz: olha, a igreja me recebeu naquela hora. Ontem mesmo, hoje, tivemos um testemunho que o irmão deu aqui, de uma senhora passando por dificuldade nesse período todo, e sozinha. E diz: olha, não tem ninguém para cuidar de mim. E alguém da igreja pôde ter a oportunidade de dizer: não, dentro do possível, nós vamos estar aqui fazendo, cuidando, porque foi isso que o Senhor nos orientou a fazer. Cuidaram dos outros. Depois de ter sido traído por Pedro, Jesus foi traído, porque Pedro negou a Jesus. Judas ficou famoso pela traição, porque ele foi lá e se enforcou, não se arrependeu. Mas Jesus, depois que Pedro tinha negado,
depois de ressuscitar, ele se encontra com Pedro. Diz: Pedro, e aí? Como é que foi aquele negócio lá? De você negar e etc, etc e tal, né? E pergunta: você me ama, Pedro? Me ama de verdade? E ele diz: Senhor, o Senhor sabe que eu gosto muito do Senhor. Diz: não, Pedro, eu quero saber se você me ama. Senhor, eu gosto muito, porque a atitude dele seria incoerente com dizer: Senhor, eu te amo verdadeiramente. E em todas as 3 vezes, o Senhor usou expressões referindo-se ao interesse que o Senhor tem em que o seu povo seja cuidado. Ele diz: apacenta as minhas ovelhas, e ele diz: pastoreia as minhas ovelhas. Dê alimento para elas e cuide delas, tenha cuidado delas, dizendo a Pedro: Pedro, isso é o que eu quero que você faça daqui para frente, mostrando que ele não estava tão preocupado com o fato de Pedro ter dito aquilo e tal, porque aquilo ia ser tratado, já estava sendo tratado, mas havia uma coisa que ele precisava se lembrar daqui para frente, porque ele teria muita gente de quem ele poderia estar cuidando, e era isso que ele deveria ser encontrado fazendo. Nós vamos ser encontrados pelo Senhor muito em breve. Temos pregado, temos ouvido por aí. Se você é curioso e tem procurado na internet, você tem achado muitas e muitas, multiplicadas mensagens sobre a volta de Jesus, sobre os sinais dos tempos. Nós mesmos temos alguns aí, algumas mensagens, você pode pesquisar no nosso Facebook, no YouTube, vai achar algumas coisas, algumas informações sobre isso, mas muita gente tem falado, e às vezes preocupado e tal. Pois bem, o Senhor espera, quando voltar, encontrar você na família de Deus, porque ele vem buscar um só povo, um só rebanho, uma só família, um só corpo, é o seu povo. Este povo não tem uma denominação, não tem um nome, ele está reunido em prédios que têm um nome de uma instituição, mas o Senhor vem buscar a família dele, o Senhor vem buscar o povo dele, a igreja dele, a noiva dele. O Senhor muito em breve vai voltar, e ele espera que você e eu sejamos encontrados com estas características de quem é família de Deus, em oração e em comunhão, como diz aí a palavra que diz que eles estavam todos concordando, em concordância, em oração, em comunhão, cuidando uns dos outros, apacentando uns aos outros. Nunca foi a intenção de Jesus que uma pessoa estivesse cuidando sozinha de todas as centenas de pessoas que se juntassem dentro de uma igreja. Nunca foi essa a intenção. Sempre foi a de usar o seu povo para um cuidado mútuo. E como é bom quando naquela hora da necessidade a gente encontra alguém liga naquela hora, aparece naquela hora, ou então tem o telefone da pessoa. Como é bom termos a quem recorrer quando precisamos de oração, de amparo, de cuidado, de sentimentos fraternais, de interesse verdadeiro, e não de interesse de alguém que só quer sugar o que nós temos e que vai desaparecer quando nós não tivermos mais nada. Graças a Deus pela família de Deus. Todos são convidados a participarem da família de Deus. O convite é estendido a toda a humanidade. E aí as pessoas podem pensar: não, mas então se todos e tal, então é tudo igual. Não, o Senhor começa a fazer diferença depois que nós aceitamos o convite e entramos para essa família, e graças a Deus por isso. Quando Jesus ressuscitou, ele se encontrou com algumas pessoas, e sabe o que foi que ele disse? Em um dos casos, em uma das histórias que são contadas no Novo Testamento, ele diz o seguinte: olha, vão depressa e encontrem os meus irmãos, e digam para eles que eu vou encontrá-los em tal e tal lugar, onde tinha sido o palco dos milagres do Senhor. Diga que eu vou lá encontrá-los, mostrando o cuidado especial que ele tinha pelos seus. Ele diz: falem isso para os meus irmãos. Antes de dizer agora saiam ao mundo, agora vão dizer para os outros que eu já ressuscitei, ele falou: falem para os meus irmãos.
corram até eles, busquem, encontrem-nos e digam que aquilo que eu disse que iria acontecer, aconteceu. Aonde você busca informações verídicas? Aonde você busca informações fidedignas? Graças a Deus, deixe-me dizer mais uma vez, caiu por terra toda aquela tentativa de fazer, olha, eu acredito na rede tal, eu acredito no fulano de tal, eu aceito que caiu por terra, tudo papo furado, aonde você continua ouvindo as mesmas coisas e as mesmas palavras na igreja, no meio do povo de Deus, da boca da família de Deus, porque é com este povo que Deus tem o seu compromisso. Quer saber a verdade? Busque informação aonde existe a fonte fidedigna, aonde existe aquele que não falha, aquele que disse a respeito da sua própria palavra, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, pois são estas palavras que outro dia a gente estava falando aqui, pregando, são estas palavras que ele coloca na nossa boca. O que nós temos de melhor para falar para as pessoas? O que nós temos de melhor é o que nós entregamos. E isto é a palavra imutável, invariável e infalível do nosso Deus que está nas nossas bocas, nos nossos lábios. Aleluia! Glória a Deus! Um brado aí, uma expressão de louvor a Deus, porque nós podemos fazer parte disso tudo. Louvado seja o Senhor, porque Ele tem usado o povo dele para isso. Enfim, diz que a família então estava junto, as irmãs de Jesus, a mãe de Jesus, e quando ele foi se encontrar com seus, ele disse então, não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Deus tem um compromisso primeiro com os seus, tanto que ele disse, olha, procurem fazer o bem a todos. Ele mandou você fazer isso? Mandou. Só que primeiro, para os da família, para os de casa, para os da família da fé, os da família de Deus, os que são daqui. Primeiro esse, porque ele mesmo deu este exemplo. Primeiro ele foi para os seus, primeiro ele tratou dos seus, primeiro quando ele chamou aqueles que iriam andar com ele, a Bíblia diz que ele separou para si, para que eles estivessem com ele, depois os designou para saírem e pregarem. Isso não quer dizer que Deus ame você menos, isso quer dizer que mais do que depressa, urgentemente você precisa fazer parte da família de Deus. Você tem esta oportunidade, tem este convite e deve fazer parte para provar disso tudo, para viver isso tudo, para conhecer isso tudo na prática, dentro no meio do povo de Deus. Louvado seja o Senhor. E os apóstolos continuaram preservando essa ideia e reforçando essa ideia. Por exemplo, Paulo, quando escreve a sua carta aos Colossenses, ele começa a carta assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, que fez parte desta redação, desta elaboração do texto, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Primeiro os da família, primeiro os de perto. Deus age assim, Deus nos ensina a fazer assim. Os apóstolos aprenderam a fazer isso, mas também a fazer o bem a todos, a estender as mãos a todos. Agora, qual é o maior bem que você pode fazer por uma pessoa? O que é aquilo de maior valor que você tem, que nós temos para passar para a pessoa? Com toda certeza, não são os recursos financeiros, monetários, coisas físicas, não é a matéria. Com toda certeza o que nós temos é o amor de Deus que Ele colocou em nossos corações. Amor este que nós aprendemos a exercer primeiramente no meio do povo de Deus. E eu quero dizer para você que é membro dessa igreja, que é por isso que a gente tem insistido em manter a estrutura e o valor da estrutura destes grupos. Lá perto da sua casa tem um grupo que se reúne.
Se não tem, você já foi convidado a estar num pouquinho mais distante, ou desafiado pastor, vamos começar num grupo lá perto da minha casa, porque tem umas pessoas lá, porque nós precisamos da família de Deus. E quando Jesus voltar, ele vem buscar a sua família, gente que está exercendo estes papéis familiares, porque ele mesmo fez isto, ele mesmo incentivou a fazermos isto. Os seus discípulos, os apóstolos, os escritores bíblicos reforçaram esta ideia e nós continuamos valorizando a família de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, queridos? Eu sei de muita gente que já se pegou em vários casos colocando a família de Deus em primeiro lugar e sentindo, olha, eu preciso fazer alguma coisa para colocar minha família aqui dentro disso, porque eu estou descobrindo que o valor, a dedicação, as coisas que eu faço, o amor com o qual eu faço essas coisas pela família de Deus, às vezes é maior do que aquilo com que eu faço, aquele com que eu faço dentro da minha casa. Não é para desesperar, é para desejar ardentemente colocar a sua família, os seus queridos também para dentro da família maior, a família que o Senhor está cuidando, a família com a qual o Senhor tem compromisso. Como é que eu faço isso, pastor? Coloque em oração. Não foi assim que ele disse que quer nos encontrar? O seu primeiro objeto de oração precisa ser, tem um antes, ser cheio do Espírito Santo. Porque para que eu possa ser usado por Deus, eu preciso, em primeiro lugar, na minha vida, buscar ser cheio do Espírito. Nós vamos falar sobre isso semana que vem, domingo de Pentecostes. Vamos trazer uma mensagem sobre o Espírito Santo e a necessidade e o resultado de nós o buscarmos em primeiro lugar. Mas, em seguida, é estarmos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Amamos a Deus em primeiro lugar, mas a demonstração vem no amor ao próximo. Fazemos isto essencial e prioritariamente dentro destes grupos familiares, desses grupos pequenos nos bairros. É ali com toda certeza que a grande maioria de nós teve o primeiro amparo, a primeira atenção. É por ali que chegam as informações, os pedidos, as necessidades, e é por ali que vai o cuidado. Vamos insistir nisso, vamos continuar com isso, porque é ali que nós conseguimos exercer melhor a maior parte das tarefas domésticas, tarefas do povo de Deus. É com comunhão com essas pessoas, graças a Deus. Creio que em breve nós vamos poder voltar a ter reunião desses grupos também. Vamos descobrir aí uma maneira, aonde pode, tamanho da casa, quantas pessoas, vamos ter que conversar sobre isso, mas eu sei que as pessoas estão dizendo assim, eu não vejo a hora de poder estar junto com os meus irmãos. Já temos aqui uma possibilidadezinha, não é? Já por enquanto, mas eu sei que você quer estar com as pessoas lá em casa. Sabe o que eu acho incrível nisso? Por causa de mudança de endereço, as pessoas mudam de um grupo para o outro. E aí diz, puxa, não vamos ver mais você e tal, mas olha, na semana seguinte, não é que ela esqueceu os anteriores, mas já está se apegando com aqueles dali, já está mudando e descobre que é tudo a mesma coisa, porque é povo de Deus. Se você já viajou, se você já passou tempo fora, já morou em outros lugares, já conheceu o povo de Deus em outros lugares, você pode erguer as mãos para os céus e dizer, Deus, obrigado, porque não há lugar no mundo aonde o Senhor não possa me amparar com a sua família. É verdade ou não é? É verdade. Pode haver mais dificuldade num lugar ou outro. Outro dia nós tivemos uma reunião virtual com um dos nossos missionários apoiados, e que a gente não pode divulgar muita coisa por causa do local, enfim, onde está, para onde está indo e tal, mas mostrando a importância de estar no meio do povo de Deus aonde estiver. E como as pessoas reconhecem isso, e como não faz diferença nenhuma para o povo de Deus, se você é brasileiro, se você é chinês, se é japonês, se você é americano, se você é de qualquer país africano, da Uganda, não importa. Foi identificado com o povo de Deus, teve ali um período de convivência, graças a Deus já tudo muda. Eu me lembro que eu tinha quando nós começamos, viemos para Campinas, nós tínhamos um grupo de evangelismo, nós íamos para as praças cantar e tal, né? E havia um irmão do grupo,
que o irmão, ele era de pele escura, mas não tem nenhum aqui na igreja que tenha pele tão escura quanto ele. Ele era azul. Assim, bem, nós amávamos aquele irmão, né? E eu lembro que um dia ele chegou na nossa casa e a nossa filhinha, que não estava acostumada, levou um susto, né? A filhinha que agora já é grande, né? Claro. Levou um susto, porque ele estava na sala sentado num sofá branco que a gente tinha, e ele deu aquele sorriso e tal, né? Enfim, mas era querido irmão, hoje continua pregando o evangelho, porque não faz diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Eu quero dizer para você, querido, meu querido, minha querida, pare de divulgar essas coisas. Olha, porque tem diferença, tem isso. Não tem. Povo de Deus é povo de Deus, independentemente de classe social, de nacionalidade, de cor de pele e seja lá de qualquer outra coisa. Porque nós somos povo de Deus. A diferença se faz se a pessoa rejeita, aí é outra história. Se a pessoa começa a tomar atitudes que depõem contra, denigrem a imagem, enfim, aí é outra história, aí está mostrando que não quer. Mas povo de Deus é povo de Deus e ponto final. O único lugar no mundo onde você assenta com a mesma importância um médico pós-doutorado e uma senhora que ajuda fazendo faxina nas casas e que até perdeu o seu emprego, é na igreja do Senhor. Em outro tempo eu diria, inclusive as pessoas se abraçam, agora não pode abraçar, enfim, mas se pudesse ganhariam um abraço tanto um quanto o outro. Não faz diferença nenhuma. Sei que há pessoas neste mundo que têm princípios, que têm valores outros e que não seguem o curso da maioria, mas dentro do povo de Deus, esta é a marca, esta é a característica, isto é o que nós encontramos. E Paulo, então, quando escreve aqui a igreja dos Colossenses, ele diz, olha, aos fiéis, aos irmãos santos, em Cristo, eu estou escrevendo esta preciosidade, esta carta, para que eles conheçam, para que eles tenham, para que eles desfrutem. Nós temos escrito muitas coisas nos nossos dias, para muita gente, de muitos tipos. Alguns se seguram, alguns não conseguem, alguns repassam sem pensar, alguns respondem, alguns devolvem na mesma moeda. E muitos se perguntam, o que Deus gostaria que eu falasse? Como Ele gostaria que eu me referisse? Nesta hora em que os valores do humanismo caíram por terra. Porque o humanismo diz, olha, acredite no homem, o homem é a solução para você. E agora a gente fica procurando aqui e acolá. A Bíblia tem uma citação interessante. Diz que Deus procurou alguém para colocar na brecha. Já viram esse texto? Como se fosse a figura de um muro, um buraco no muro, e Deus procurou alguém para fechar aquele buraco na brecha. Só que Deus acrescenta, eu procurei alguém para se colocar na brecha entre mim e eles. Entre eles e eu. Porque havia um buraco na atitude deles. E eles precisavam de alguém que se colocasse em oração, em intercessão, por aquele povo. E Deus fala, eu não encontrei, mas eu estou providenciando. Eu estou providenciando. E nós sabemos que Deus enviou Jesus, como o único que tapou aquele brechão, aquele buracão dos nossos pecados. E Ele agora continua usando o povo dele, para que essas coisas continuem sendo realidade na vida de muita gente. Não tem outro caminho. Jesus é o caminho. Não tem outro lugar onde você encontra o caminho, a não ser no meio da família de Deus. Mais do que você entrar na casa de alguém e dizer, puxa, como foi bom conhecer aquela família. Que gente alegre, que gente maravilhosa, que povo que acrescenta, né? Mais do que isso. Você pode dizer que coisa boa agora é fazer
parte desta família. Que coisa boa é ser olhado como alguém desta família. Que maravilha poder me assentar no meio deles. Eu já estive em lares que o chão era de terra batida, e já estive em lares que eu não sabia que posição tomar, o que pegar primeiro, aonde sentar, com receio de estragar alguma coisa. Mas se aqui ou lá o povo ama a Deus, faz parte da família de Deus, eu posso me sentir do mesmo jeito, amado, benquisto, posso me sentir importante naquele ambiente, posso me sentir útil naquele ambiente, porque Deus nos ama, porque Deus nos orienta e porque Ele nos diz que Ele quer que nós sejamos encontrados em oração, em comunhão, buscando os interesses uns dos outros, fazendo parte deste grupo de irmãos santos e fiéis. Então, meu convite para você nesse momento é, não só retorne a conviver com o povo de Deus, seja presencial ou virtualmente, mas traga muita gente, porque o convite continua sendo para todos. Não sei quanto tempo nós teremos, quanto tempo falta para Jesus voltar, mas hoje é o dia sobremodo oportuno de nós falarmos da salvação. Aonde é o melhor para fazermos isso? Na família. Convide a fazer parte da família. Convide a estar com você. Outro dia uma irmã perguntou, pastor, eu posso convidar uma amiga para participar do grupo de comunhão? Com toda certeza pode e deve. E o mais depressa possível já ensinar para essa pessoa o que é este grupo para o qual ela está sendo convidada. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Nós vamos orar. Quero convidá-lo a ficar de pé nesse momento e a se colocar diante do Senhor para que nós oremos, para que nós busquemos ao Senhor. E quero lembrar do primeiro versículo que eu falei. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Pois nós, no Senhor, somos um só corpo. E Jesus vai se unir a esta igreja quando Ele vier para buscar o seu povo, a sua família. Ele vem nos buscar e até lá Ele quer que nós estejamos exercitando isto que nós somos, família de Deus. O Dia Internacional da Família foi ontem. Eu não festejei, alguém festejou? Passou. Mas eu me senti na obrigação de hoje dizer alguma coisa, porque eu faço parte da família mais abençoada, mais feliz que existe na face da terra. Nunca houve e nunca vai existir outra família tão feliz, tão abençoada e aonde eu queira tanto estar como a família que é o povo de Deus. Graças a Deus, pois é com esta família que eu vou habitar na glória. E quero levar minha família de sangue daqui. Eu quero que eles conheçam. Para isso, eu quero que você conheça minha família. Eu quero apresentar você. Eu quero que descubram por que é que eu amo tanto fazer parte desta família. E é dentro desta atmosfera que eu quero receber todos aqueles que ainda não fizeram uma entrega, que ainda não se tornaram, não tiveram o privilégio de se tornarem parte da família de Deus. A Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 12, a todos quantos o receberam, se referindo a Jesus, o Filho de Deus, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus disse, vão e falem para os meus irmãos. E Paulo escreve aos santos e fiéis irmãos. Como é que você lida com as pessoas? Nós falamos, irmão, irmã e tal, com naturalidade, que isso se torne realidade cada vez mais profunda na vida de todos nós, que nós descubramos a importância,
a profundidade, o significado de nós nos chamarmos de irmãos, de termos o privilégio. Não é porque a gente se tornou sócio de alguma coisa, não. Aqui é família. E se você chama de irmão, há toda uma implicação por trás dessa expressão. Verdadeiramente somos irmãos. Antes de orar, eu queria sugerir que você olhasse para o lado, e aí à distância mesmo, diz assim, é uma alegria ser da mesma família que você. É muito bom ser da sua família. É muito bom estar aqui com você hoje e celebrar que somos povo de Deus, que somos família do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado pela tua palavra e obrigado pelo convite que tu fizeste a nós, de participarmos, de sermos da tua família, de sermos teu povo. Obrigado, Senhor, porque agora somos irmãos. Obrigado porque somos irmãos da fé, somos irmãos de Jesus, somos irmãos em Cristo. Obrigado, Pai querido, porque Tu és Pai não só pelo Teu título, mas porque Tu ages como nosso Pai e Tu permites que nós vivamos como filhos Teus. Senhor, continua guardando a cada um de nós dentro desta definição, desta aceitação da parte de todos nós. Leva-nos sempre em segurança e a nos lembrarmos o quanto é importante e o quanto é bom sermos parte do povo de Deus. Obrigado particularmente por esta igreja, pelos irmãos com quem temos tido amizade, com quem os nossos filhos têm aprendido, os irmãos que têm influenciado, que têm apoiado, que têm amparado e que têm nos suportado até em alguns momentos. Obrigado por isso, Senhor. Continua fazendo essas coisas e ajuda para que nós também possamos reproduzir isso na vida de muita gente ainda. No nome de Jesus. Amém.